pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Sermão do Monte, ele fala do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, mas nós estamos falando somente sobre as bem-aventuranças, no início aí do capítulo 5 de Mateus. E eu gostaria de ler com os irmãos essa passagem. Eu gosto de ler todos os versículos para nós estarmos contextualizados. Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, está projetado também, se você quiser acompanhar. Vendo Jesus as multidões. Que multidões são essas? Aquelas que o seguiam. Composta, na sua grande maioria, de pessoas flageladas, de pessoas sofridas, de pessoas desprezadas. Esse era o contexto dessa multidão. E Jesus, então, vai dizer para essas pessoas que o reino dos céus está disponível a elas. Subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-las debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Até aqui. Então o Senhor Jesus, num monte, assentado, aquela multidão ali ao pé do monte, ouvindo Jesus ensinar verdades tão preciosas e ao mesmo tempo tão profundas. E quando você olha para essas bem-aventuranças, você pode dizer: pastor, é impossível viver segundo esse padrão que Jesus estabeleceu aqui para cada um de nós. É possível vivermos assim como Jesus falou? Claro que é possível. Se não fosse possível, ele não tinha ensinado, né? Bem-aventurado significa feliz. Felizes são, né, os humildes, os limpos de coração, os pacificadores, né? A felicidade não está nas coisas. As coisas podem ajudar,
trazer alegrias momentâneas, mas a verdadeira felicidade está no relacionamento com Jesus. E só é possível viver as bem-aventuranças àqueles que tiveram um encontro com Jesus. Nesse contexto, Jesus está batendo de frente também com os religiosos. Porque os religiosos, eles se achavam que eles eram os grandes guardiões da lei. Eles conseguiam cumprir as leis e eles acrescentavam tantas outras leis que Deus nunca acrescentou. E Jesus está dizendo para essas pessoas que eram menosprezadas, rejeitadas, muitas vezes impedidas de entrar no templo para fazer a sua adoração a Deus. E Jesus está dizendo para essas pessoas: o reino dos céus está acessível a vocês também. Basta vocês crerem. Então, as bem-aventuranças, além de serem a chave para a verdadeira felicidade, apontam para as características esperadas por Deus em cada cristão verdadeiro. É isso que Jesus espera de cada um de nós, cristãos, filhos de Deus. Não há como fazer parte do povo peculiar de Deus se alguém não possui e desenvolve cada vez mais cada uma das bem-aventuranças. E nós já olhamos para várias delas. Se você não assistiu ainda, está lá no nosso canal do YouTube. Você já muitas vezes aparece nas redes sociais, né? Muitas vezes mostrando, né, como a pessoa era antes e como a pessoa era depois, né? E muitas vezes tem várias maneiras de olhar nessa perspectiva, de quem era você antes, de quem era você depois, né? Depois de alguns anos. Por exemplo, nós temos aqui o Cristiano Ronaldo antes da fama e o Cristiano Ronaldo depois da fama. E quando nós olhamos para uma fotografia dessa, nós chegamos à constatação que, né, os anos, talvez o dinheiro, os recursos fizeram muito bem para ele, com o passar do tempo. Eu poderia pegar uma foto de cada um de nós aqui, como que a gente era antes, e eu tenho bastante foto, viu, gente? De 26 anos eu tenho cada foto preciosa no meu arquivo. Eu poderia colocar aqui, né? Imagina, José Filho, né? O antes e depois mostrando umas fotos do antigo, do passado, né? Mas não vou fazer isso, né? Vocês lembram dessa cantora? Amy Winehouse. Uma voz linda. Olha como era essa moça antes e o que ela virou depois. Com tanta fama, com tanta riqueza, atolada nas drogas e tantos outros problemas. Nesse caso em particular, nós vemos como que o tempo, as circunstâncias, fizeram tanto prejuízo na vida dessa moça que já morreu, né? Morreu nova há alguns anos atrás. E olhando para essas fotografias, pensando no antes e no depois, como seria Deus olhando para a minha vida, para o início da minha caminhada cristã e para o estágio aonde eu estou vivendo hoje? Eu não sei quanto tempo você tem de vida cristã. Será que nós somos como essa primeira fotografia, que com o passar do tempo, com o impacto da palavra de Deus, com os ensinos, né, Deus, né, tem transformado a nossa vida para ser mais parecidos com Jesus? Ou será que com o passar do tempo, sem dar tanto valor à palavra de Deus, a uma vida de oração, a uma vida cristã que Deus espera a cada um de nós, a nossa vida está bem pior do que quando nós conhecemos a Jesus Cristo?
E quando eu olho para as bem-aventuranças, e eu penso na nossa caminhada com Cristo, o que Deus espera de cada um de nós? Como Deus nos vê? Eu não tenho, e nenhum de nós temos como julgar ninguém, mas Deus é aquele que vê a nossa vida e sabe exatamente como nós estamos. Se nós melhoramos ou se nós pioramos. Ou talvez, se nós mesmos talvez nos enganamos achando que nós somos filhos de Deus, sendo que nós nunca nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus. Hoje eu quero olhar para essa bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O texto não está dizendo que eles serão ou se tornarão filhos de Deus, mas serão chamados filhos de Deus, né? Talvez um dos locais que mais se fala de paz, né? E eu e você já estivemos nesse local muitas vezes e eu já ouvi pelo menos centenas, talvez milhares de vezes pessoas dizendo essa frase: descanse em paz. Então, quando você vai no cemitério, muitas vezes você encontra uma plaquinha assim, ou pessoas dizendo, no momento em que a pessoa está sendo sepultada, descanse em paz. No cemitério não tem, para quem morre, está sepultado ali, não tem problema, não tem guerra, a pessoa morreu, né? Mas será que a pessoa que está sendo sepultada, ela descansou em paz? Porque a palavra de Deus fala que a morte não é o fim do ser humano. A palavra de Deus fala que o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso o juízo. Então há dois destinos depois da morte: a paz eterna com Deus, viver a vida eterna com Deus, ou ser condenado e lançado no inferno, onde não haverá paz, mas haverá sofrimento, angústia por toda a eternidade. Mas é interessante, quando você vai no cemitério, não importa quem está sendo sepultado, muitas vezes você ouve as pessoas dizendo: descanse em paz. E nessa bem-aventurança que Jesus aqui nos ensina, que nós devemos ser bem-aventurados os pacificadores. Então nós temos que entender aquilo que Jesus estava nos ensinando. Lembre-se que essas pessoas que Jesus está ensinando são pessoas que eram oprimidas pelo Império Romano, eram oprimidas pelos religiosos da época. E Jesus está dizendo para essas pessoas: felizes são aqueles que são pacificadores, né? E nós precisamos entender exatamente isso. O homem, em primeiro lugar, o homem é um ser em conflito, desde que ele nasce. Desde que ele nasce. Ele está em conflito com Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que todos nós somos pecadores. Deus é santo, 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 santo. Na presença de Deus não entra pecado, Deus não tem comunhão com o pecado. Então, desde que o ser humano nasce, ele está em guerra, em conflito com Deus. Por quê? Porque o ser humano busca não agradar a Deus, ele busca satisfazer os desejos pecaminosos do seu coração. O homem é um ser em conflito consigo mesmo. Se você sair andando e você parar para ouvir as pessoas, você vai perceber que tem muitas pessoas que são em conflitos consigo mesmo. Talvez você que está aqui nessa noite, você está em conflito consigo mesmo. Você talvez não aceite a família que você nasceu. Talvez você não aceite a realidade de vida que Deus te deu.
Talvez você não está satisfeito com o corpo que Deus te deu, com o cabelo que Deus te deu, enfim, com a condição social que Deus te deu. E todos os dias você está em conflito consigo mesmo. E a pessoa que está em conflito, ela não está em paz. O homem é um ser em conflito também com o próximo. As pessoas constantemente estão em conflitos com o próximo. Seja no seu relacionamento conjugal, seja no seu relacionamento pais e filhos, filhos e pais, patrão e empregado, empregado e patrão, professor e aluno, aluno e professor, vizinho, e por aí vai. As pessoas estão em conflito com o próximo. Olha as guerras. Por quê? As guerras é o conflito entre pessoas, entre povos, que não se aceitam. Alguém já disse, Washington tem inúmeros monumentos à paz. Depois de cada guerra, constrói um. Só é construído um monumento de paz depois da guerra. Por que não se constrói um monumento de paz antes da guerra? Eu gosto de olhar para um texto das Escrituras que mostra para mim e para você como nós estamos em guerra com Deus. Por que as pessoas elas não somente estão em guerra com Deus, mas em guerra consigo mesmo, em guerra com o próximo? E o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1, ele diz assim: justificados, declarados justos, não é? Mediante o quê? Aquilo que ele faz? Não, mediante a fé. E qual é o resultado de sermos justificados e perdoados por Deus? Temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, não por meio da nossa religiosidade. Por meio de Jesus, nós temos paz com Deus. Por intermédio de quem? De Jesus, né? Obtivemos igualmente acesso pela fé. Olha só, temos paz com Deus. Segundo benefício, temos acesso à presença de Deus pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Terceiro, nós temos esperança da glória. A pessoa que foi justificada, perdoada pelo sangue de Jesus, quando ela morrer, por estar em paz com Deus, ter sido justificada, ela tem esperança da glória. Que glória é essa? Estar na presença de Deus para sempre. Mas aqueles que não foram justificados, não foram perdoados, esses não descansam em paz. Esses vão sofrer por toda a eternidade na presença, longe da presença do Senhor. Continuando, verso 3: e não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira, a condenação, o inferno. Então aquele que foi justificado será salvo da ira. Porque se nós, quando o quê? Inimigos. Lembra que eu falei que o homem está em conflito com Deus? Nós éramos inimigos de Deus.
o nosso pecado nos torna inimigos de Deus. Mas o que? O versículo continua: fomos reconciliados com Deus, conectados com Deus, né? Mediante a morte do seu Filho, muito mais, já reconciliados. Nós estamos reconciliados, conectados com Deus, através de Jesus Cristo. Uma vez filho, filho para sempre, né? E não apenas isto, mas também nos gloriemos em Deus, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O versículo 1 começa dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E se hoje eu tenho paz com Deus, é porque Jesus Cristo morreu por mim, é porque Jesus Cristo pagou o preço, é porque Jesus Cristo me dá acesso à presença de Deus. E por isso eu tenho paz. Se você que está aqui nessa noite não tem paz, você vive angustiado, se existe um vazio enorme no seu coração, que nada nem ninguém preenche no seu coração, é porque existe a ausência de Deus na sua vida. Porque aquele que tem Jesus Cristo é aquele que preenche o vazio do nosso coração. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão tentando preencher esse vazio do coração através da religiosidade, através das obras, através de recursos, através, né, de tantas coisas que o mundo oferece, mas tudo isso é passageiro. Aquilo que Jesus oferece para mim e para você, meus queridos, é eterno. É eterno. Eu só posso dizer para uma pessoa que morreu, que está sendo sepultada, descanse em paz, se ela foi justificada, se ela foi perdoada pelo sangue de Jesus. Porque se ela não foi justificada, se ela não foi perdoada, ela não descansará em paz, ela sofrerá por toda a eternidade o castigo eterno. Talvez você possa perguntar: mas será que algum tempo no futuro Deus não vai ter misericórdia dessas pessoas? Não! A oportunidade é dada para todas as pessoas, para que elas creiam em Jesus Cristo. O inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos, e para todos aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pensa nisso. Bem-aventurados os pacificadores. Nós vamos entender um pouquinho mais. Segundo, os homens estão em conflitos uns com os outros. Talvez você está aqui e você tenha muita dificuldade de perdoar alguém que o feriu em algum momento da sua caminhada. Possivelmente você está em conflito com essa pessoa, você não consegue olhar para essa pessoa, você não consegue perdoar essa pessoa, e isso sempre está te atormentando, sempre, né? E quem está sofrendo é você. Se você está em conflito, automaticamente você vai espalhar conflito. Nós poderíamos aqui falar sobre as desavenças, nós poderíamos falar sobre um problema muito sério que o livro de Tiago trata, que é a questão da língua, da fofoca. Porque se você está em conflito, você vai espalhar conflito, você vai espalhar desavença, você vai torcer para que as pessoas briguem, se separem. Né? Por quê? Porque você está em conflito. O século XX começou com muito otimismo. Primeira Guerra Mundial, morreram 30 milhões de pessoas. Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, morreram mais de 60 milhões de pessoas. O comunismo tomou conta de 1/3 das nações, e o preço foi de sangue.
Meus queridos, não há paz na terra. Será que teremos uma terceira guerra mundial? Uma guerra é certeza, a guerra do Armagedon. Isso está descrito no livro de Apocalipse. A guerra do Armagedon a Bíblia fala que vão correr rios de sangue sobre a face da terra. Será que essa guerra entre Ucrânia e Rússia terá um fim? O que vai desencadear desse ataque do Hamas a Israel no dia de ontem? E vocês podem ter certeza, meus queridos, um dos povos mais bem preparados para uma guerra, tem algumas nações, e uma dessas nações, por mais que seja pequena, é a nação de Israel. Vocês podem ter certeza disso. A tecnologia bélica dos israelenses é uma coisa fora do normal. Porque Deus, na sua soberania, cuida desse povo. Porque é um povo que foi escolhido por Deus lá atrás. Mesmo Israel, ainda hoje, continuar rejeitando Jesus Cristo como Messias que veio. Mas haverá o tempo em que Israel vai reconhecer que Jesus já veio. Não há paz na terra. Há guerra na África. Há guerra entre etnias. Há guerra em todos os lugares. Nós vivemos num mundo onde a guerra do tráfico. Vocês ouviram a notícia dos 3 médicos que foram brutalmente assassinados essa semana? Possivelmente uma das pessoas que estava ali, ele foi confundido com um traficante, um filho de traficante, o cara chegou lá e executou. E quando os chefões souberam da coisa errada que os parças fizeram uma reunião e mandaram possivelmente executar os 4 camaradas que... O mundo, as drogas, é o que controla cada vez mais as cidades, os estados, os países. São bilhões e bilhões de dólares. E as drogas são cada vez mais potenciais, que matam, que destroem, que aniquilam vidas, famílias. E é impressionante que nessa guerra tribal, crianças pequenas estão fortemente armadas. Crianças que deveriam estar nas escolas estudando, se preparando, elas estão fortemente armadas. Toda semana nós ouvimos notícia de pessoas que foram assaltadas, executadas, e adolescentes estão envolvidos. Poderia ser o meu filho, o seu neto. Não há paz na terra. Depois que o pecado entrou no mundo, o mundo se tornou em conflito. E a história bíblica conta isso desde Gênesis. E ela termina Apocalipse falando de guerras, de conflitos entre as pessoas. Terceiro lugar, o homem está em conflito com Deus. Por isso, tudo que Deus criou, o obedece, exceto o homem. O homem e a mulher é a obra-prima da criação de Deus. Tudo obedece à ordem de Deus, exceto o ser humano, que vai na contramão daquilo que Deus espera de cada um de nós. Pensemos em nós agora. Vamos trazer para os nossos dias e vamos trazer para o nosso contexto, para a nossa comunidade. Quantos de nós estamos nos esforçando em obedecer aquilo que Deus nos pede na sua palavra? Quantos de nós
ama a Deus de tal maneira que todo dia se debruça para ouvir Deus falando com você? Quantos de nós, dia a dia, se coloca na presença do Senhor para conversar com Ele, para agradecer o cuidado dEle, para agradecer a proteção dEle? Quantos de nós estamos preocupados com aqueles que estão perdidos, que estão em conflitos com Deus, que vão morrer, e se não crerem em Jesus Cristo em vida, eles vão para o inferno? E quantos de nós estamos levando uma mensagem de paz para essas pessoas? Arrependam-se, mudem de vida, volte-se para Deus, que Deus está de braços abertos para te receber e te perdoar. Mas nós estamos com as nossas agendas tão lotadas, com a nossa vida tão cheia de coisa para fazer, que nós não dedicamos tempo a Deus, não dedicamos tempo à oração, não dedicamos tempo a falar do amor de Deus, não dedicamos tempo para ouvir as pessoas. E as pessoas, meus queridos, elas precisam ser ouvidas. Você quer ver pessoas chorando? Em todo lugar você vai encontrar pessoas chorando. Mas um dos lugares que toda semana a gente vê pessoas chorando é no contexto do hospital. Eu estou falando do ministério que a gente tem. Toda semana você entra em algum quarto, quando você começa a tocar, o seu Bruno começa a tocar o violino, a Dali, pessoas começam a chorar. No momento em que você começa a ouvir aquela pessoa e a sua luta e os seus medos, você começa a entender o conflito dessas pessoas. E nós estamos ali neste ministério para falar de um Deus que as ama, de um Deus que se importa com elas, e que o sofrimento físico é consequência do nosso pecado, sim. Então, meus queridos, o homem está em conflito com Deus. Tudo obedece à ordem de Deus. Lembra os discípulos naquele barquinho em meio ao temporal, achando que ia morrer? E Jesus o tempo todo ali, Jesus se levanta e ele dá uma ordem e a tempestade se acalma. Tudo obedece a Deus, exceto o homem. Talvez você que está aqui, você esteja em conflito com Deus porque você tem muita dificuldade de obedecer aquilo que Deus pede na sua palavra. Talvez você constantemente está, assim como os religiosos, questionando a palavra de Deus. Meus queridos, por que as igrejas que não confrontam o pecado das pessoas sempre estão cheias? Porque o pecado não é confrontado. Mas quando o pecado é confrontado, as pessoas não gostam que o pecado seja confrontado. Mas a mensagem bíblica, ela tem que confrontar o pecado. Ela tem que levar as pessoas a uma mudança de vida. Tem que levar a uma mudança de vida. Novamente, eu volto para aquelas duas imagens. Quem nós éramos antes, quem nós somos depois. Nós melhoramos ou pioramos? É triste pensar que tem pessoas que se tornam cristãs, ou dizem se tornar cristãs, e em vez de melhorar, pioram. E isso tem que haver uma transformação na nossa vida, por isso que o texto está falando, e serão chamados filhos de Deus. Por quê? Porque as pessoas estão percebendo que houve uma mudança, houve uma efetiva transformação. Quarto lugar, sem paz, a sociedade se desintegra. E é o que nós estamos vendo com a nossa sociedade, se desintegrando a cada dia. As leis, cada vez mais contra aquilo que Deus ensina na sua palavra. Por isso, tudo que Deus criou o obedece, exceto o homem que prefere o conflito à paz. Sem paz, a família sofre. Sem paz, a igreja sofre. Ao longo desses 26 anos de ministério, eu tive que lidar com muitos conflitos. Uma das coisas que o pastor mais faz numa igreja,
Muitas pessoas acham que a vida do pastor é tranquila, ele fica sentado lá na sua poltroninha, lendo a Bíblia, preparando a mensagem, né? É uma vida boa. E muitas vezes a gente não sabe o quanto um líder sofre emocionalmente para tentar resolver conflitos. As denominações, porque existem tantas denominações. Nós deveríamos ser uma igreja só, a igreja de Jesus Cristo. Imagina as igrejas de Jesus Cristo unidas. Eu não estou falando de ecumenismo. Ecumenismo não tem nada a ver com Deus. O ecumenismo é uma tentativa de juntar as religiões, mostrando que todos os caminhos levam a Deus. Não, isso não é verdade. Eu não participo de ecumenismo. Não concordo com o ecumenismo. Mas as igrejas cristãs, elas deveriam se unir para alcançar a cidade como um todo. Mas o que a gente vê é que cada denominação luta pela sua própria placa. Isso é triste. Isso é triste. A cidade sofre. A cidade sofre. Tantos conflitos, tantos problemas, tantas dificuldades, as drogas que destrói vidas, famílias. O mundo todo está sofrendo, né? Está se desintegrando por conta do pecado. Meu querido, qualquer lugar que você for na face da terra, você vai encontrar pessoas em conflitos. Você pode falar assim, eu vou ser um missionário lá no meio dos índios, lá no meio da selva, onde não tem televisão, internet, não tem nada. Esse povo não foi corrompido ainda. Vai viver com eles, para ver se aquelas pessoas, mesmo sem internet, televisão, né, sem ter contato nenhum com a sociedade, se esse povo não foi corrompido. A história, há relatos de tribos indígenas, por exemplo, né, que no meio da mata, longe de contato com a sociedade, né, quando uma criança, por exemplo, nasce defeituosa, eles entendem como sendo maldição dos deuses, e essa criança é enterrada viva, logo quando nasce. Para ver, meu querido, que o problema não está, um meio pode influenciar sim, mas o problema está no coração pecaminoso das pessoas, e todas as pessoas nasceram em pecado, e por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus Pai é chamado o Deus da paz. Hebreus 13:20 fala, Deus é chamado o Deus da paz. Ele nos comissiona a sermos embaixadores em seu nome, rogando aos homens que se reconciliem com Deus. Meus queridos, eu sou um embaixador em nome de Jesus. Se você é filho, se você é filha de Deus, você é um embaixador, uma embaixatriz em nome de Deus, para proclamar às pessoas que se reconciliem com Deus. Acertem suas vidas com Deus antes que seja tarde demais. Nós somos comissionados, e a pergunta é, temos sido embaixadores? Qual o papel de um embaixador diante do seu país, diante das nações? Defender os direitos do seu país. Esse é o papel de um embaixador. Nós somos embaixador de Deus, do Criador dos céus e da terra. E Ele está dizendo para mim e para você, vá e compartilhe do amor de Deus, para que as pessoas se reconciliem com Deus. O Deus Filho, Jesus, é chamado Príncipe da Paz. Está lá em Isaías 9:6, Jesus, né, é chamado de Príncipe da Paz. Ele entrou no mundo com uma música da paz, né? Lembra que os anjos cantavam, paz na terra entre os homens? Ele veio ao mundo ouvindo uma música,
né? Falando da paz, paz na terra entre os homens. Está em Lucas 2,14. Ele deixou o mundo com um legado de paz. Jesus, certa vez, ele disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Então, lutem pela paz, custe o que custar. Cristo, Ele orou pela paz, para que sejamos um, como Ele e o Pai são um. Jesus orou pela paz. Ele orou pela paz entre seus discípulos. Não era porque os discípulos estavam caminhando com Jesus que eles eram homens perfeitos. Eles tinham problemas de conflito entre eles também. Judas foi um traidor. Pedro negou Jesus. Mas Jesus, na sua oração sacerdotal, ele está dizendo: Pai, que eles sejam um só corpo. Cristo derramou o seu sangue pela paz. Pela paz. Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Daqui um pouco nós vamos comer do pão e beber do cálice. E esses dois elementos nos falam do sacrifício de Jesus e do seu sangue. O sangue que nos traz paz com Deus. Olha que coisa incrível. E Jesus está dizendo para mim e para você: bem-aventurados os pacificadores. Eu não posso ser um gerador de conflitos. Eu tenho que ser um pacificador. Eu tenho que lutar pela paz. E quando Jesus está dizendo que nós temos que lutar pela paz, muitas vezes nós vamos ter que falar verdades que vão doer, para que haja mudança e haja transformação. Lutar pela paz, viver pela paz, não é ser um bobão. Não. É viver uma vida cristã séria, digna diante de Deus e levar essa mensagem para as pessoas. O pacificador está em paz com Deus. Ele anuncia o evangelho da paz. Tem o ministério da reconciliação e é um embaixador de Deus, rogando aos homens que se reconciliem com Deus. Olha só o que diz o texto. Ora, tudo provém de Deus. Tudo. Acredite você ou não, tudo provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Deus está dizendo: Devair, você é um embaixador na terra. Por favor, leve essa mensagem às pessoas. Meus queridos, os anjos gostariam de fazer isso. E Deus falou: não, essa responsabilidade é do Devair, é do Anthony, é de cada um de nós. Nós temos este ministério, o ministério da reconciliação, para que as pessoas se reconciliem com Deus. Por quê, meus queridos? Quem não se reconciliar com Deus, ela não vai descansar em paz, ela vai morrer e vai ser condenada na eternidade, para sempre. Quem não perdoa, não entendeu a reconciliação. Quem não perdoa, há de se julgar se realmente, efetivamente, é filho ou é filha de Deus. Porque o filho, a filha de Deus, que foi reconciliado com Deus, ele vai perdoar, ele vai resolver a sua situação, assim como Deus espera de cada um de nós. Jesus ordena
tende paz uns com os outros. Você está em paz com seu irmão, com a sua irmã, com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com a sua filha? Você está em paz? Você dorme em paz? Porque você está em paz? O apóstolo Paulo, ele diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Todos. Vamos imaginar que eu tenho um problema com o Auricélio, e o Auricélio não quer me perdoar. Ok. Eu estou em paz com Deus porque eu procurei ele para me reconciliar. Ele não quis. Aí é um problema dele com Deus. Entendeu? Mas eu estou em paz. Então, muitas vezes, as pessoas feridas, elas ficam esperando que a pessoa que o feriu venha até ele. E isso muitas vezes pode passar semanas, meses, anos, e talvez a pessoa nunca vai vir. Mas se você sabe, e se aquilo está te consumindo, a palavra de Deus fala que você tem que ir até a pessoa e dizer para ela: eu estou triste com você por algo que aconteceu, mas eu vim aqui para me reconciliar, porque eu não quero mais viver sem paz no meu coração. Isso está me consumindo por dentro. Meus queridos, cada vez mais, quais são os maiores problemas que a gente tem visto na humanidade dos nossos dias? Problemas de ansiedade, problemas de angústia, problemas de depressão e tantos outros problemas ligados com o emocional. E muitos desses problemas têm raiz aonde? Na questão da sua paz com Deus. Porque não conseguem perdoar, porque não conseguem se livrar daquela angústia, porque não querem obedecer à palavra de Deus, porque o orgulho impede dele acertar a sua vida diante de Deus, e isso vai consumindo a sua vida. É como um câncer que vai te corroendo dia a dia. Nós vimos nessa noite que Deus fala, que o Senhor Jesus fala: bem-aventurados os pacificadores. Nós somos pessoas da paz ou nós somos pessoas da guerra? É só você pensar como você reage quando você é contrariado. Quando alguém faz alguma coisa que você não gosta, qual é a sua reação? Lembrando, se nós somos filhos de Deus, se nós somos justificados, nós temos o ministério da reconciliação. Eu tenho que me reconciliar. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: se você tem algum problema, não deixe o sol se pôr. Lembre-se, Paulo, ele é um judeu, e para o judeu o dia termina quando o sol se põe, não é meia-noite, é quando o sol se põe. E Paulo está dizendo assim: antes do sol se pôr, procure se reconciliar, procure resolver o seu problema. Sabe, queridos, será que nós, muitas vezes, mês após meses, estamos comendo do pão, bebendo do cálice, mesmo em conflito com Deus, com o próximo, achando que comendo do pão, bebendo do cálice, todos os meus pecados são perdoados? Aí quando você está tomando do cálice, acontece todos os meus pecados foram perdoados. Não é assim, meus queridos. O pecado é perdoado quando ele é confessado, quando você acerta diante de Deus. E eu encerro novamente com estas imagens que eu iniciei. Será que na vida cristã nós melhoramos?
Ou será que na vida cristã nós pioramos? Pensa em como você começou a sua vida cristã. Talvez naqueles primeiros dias, no primeiro amor, você lia a Bíblia todo dia, você memorizava versículos, você decorava os cânticos, os hinos, né? E você dava testemunho para as pessoas que passavam na sua frente, não tinha vergonha, não tinha medo, convidava os seus colegas para vir para a igreja. Mas o tempo foi passando, e a minha pergunta é: este amor cresceu ou ele diminuiu? Somos mais parecidos com essa imagem ou somos mais parecidos com essa imagem? E como conclusão, apenas 4 aspectos para a nossa reflexão. Primeiro, você tem paz? Vive em paz com Deus, consigo e com o próximo? O que o salmista, no capítulo 4, versículo 8, ele diz? Alguém se lembra? Em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Será que o nosso travesseiro é aquele travesseiro de pena gostoso? Ou ele se tornou num travesseiro de pedra? Vira para cá, vira para lá, põe o travesseiro nas pernas, põe nas costas, põe de lado, né? O problema não está no travesseiro muitas vezes, o problema está na nossa cabeça. Você tem paz? Segundo lugar, você tem perdoado as pessoas que lhe ofendem? Você prefere sofrer o dano do que entrar numa rixa e numa contenda? Sabe, meus queridos, quanto mais velho eu estou ficando, mais maturidade Deus tem me dado para saber qual tipo de guerra que eu vou entrar. Eu olho para o meu passado, eu entrei em guerra com coisas tão bestas. Só perdi tempo, sofri, virou nada. Então, meus queridos, lembre-se que nós somos ministros da reconciliação, não da guerra. Terceiro, você é um pacificador? Qual foi a última vez que você lutou para evitar uma contenda? Sabe, meus queridos, muitas vezes, diante do conflito, você sempre tem que ter perto de você um copo de água. Quando você se sentir, né, desafiado, né, beba água. Até você se acalmar, para não falar besteira. Porque uma vez que você falou, muitas vezes é como uma faca que corta profundamente a alma de uma pessoa. Quantas pessoas machucadas com palavras. A agressão, meus queridos, não é só física. A agressão verbal, ela machuca tão quanto uma agressão física. E quantas pessoas machucadas por palavras. Quarto lugar, você pode provar pela sua atitude de pacificador que você é um filho de Deus. Porque Jesus está dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. As pessoas consideram você um pacificador e um filho de Deus? Como as pessoas olham para nós? Será que elas olham para nós, ali está um pacificador? Ou será que eles olham para nós, ali está um cara de conflito, de guerra, pisa no calo dele para você ver o que acontece? E Deus nos chama a sermos chamados de pacificador, e essa é uma das características do Filho de Deus. Que Deus nos ajude.
Semana que vem nós vamos continuar olhando para uma próxima bem-aventurança. Bem-aventurados pacificadores. Você está em paz com Deus? Se você tivesse um mal súbito agora, não estou desejando isso não, você descansaria em paz? Ou você não sabe? Então, meu querido, eu digo para você que urgentemente você precisa se reconciliar com Deus e pedir perdão dos seus pecados e convidar Jesus para ser o seu Salvador. Se você não consegue dormir, se você está sofrendo emocionalmente dias, meses e anos, eu te encorajo a se reconciliar, a pedir para Deus: Deus, me ajude. Me ajude a ser como o Senhor quer que eu seja. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Nós somos humanos. Eu sei disso. Mas Ele promete nos ajudar a sermos embaixadores. E que toda noite você possa dizer como salmista: ah, como é gostoso deitar em paz. Não importa se o seu travesseiro é de pena, é da NASA, né, de que for, mas você consegue dormir em paz, porque nada te incomoda, porque você está em paz com Deus e com o próximo. Só assim você vai conseguir dormir tranquilo. Amém? Oremos, querido Deus. O Senhor Jesus, nesta palavra, nos diz: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ó Pai, a olhar para cada um de nós, para o nosso relacionamento, em primeiro lugar com o Senhor. Cada um de nós que estamos aqui, estamos em paz com o Senhor. Cada um de nós aqui já foi justificado pelo sangue de Jesus. E um dos benefícios é a paz. Se nós somos justificados, perdoados, nos beneficiamos desta paz, nós nos reconciliamos com o Senhor. Agora o Senhor nos chama a sermos embaixadores desta reconciliação. Ó Deus, há casais em guerra, pais e filhos em guerra, familiares em guerra, irmãos em Cristo em guerra, pessoas na sociedade, no trabalho, pessoas estão em guerra, nas escolas, na sociedade onde nós estamos inseridos, as pessoas estão em guerra, Senhor. E o Senhor Jesus nos fala que nós somos esses embaixadores, ó Deus, para levar essas pessoas a se voltarem para Deus, arrependidas dos seus pecados e se reconciliarem, pedirem perdão, perdoar aqueles que os ofenderam. Daqui a alguns minutos, Senhor, nós estaremos celebrando a ceia. E a grande pergunta é: cada um de nós estamos em paz para comer do pão e beber do cálice? É muito mais fácil tomar a decisão: eu não vou comer do pão, não vou beber do cálice, porque muitas vezes o orgulho do coração te impede de acertar a sua vida. Você sabe, o Espírito Santo, Ele mostra para você quais são as áreas da sua vida que estão erradas, onde você precisa acertar. E eu sei que o Espírito Santo está fazendo isso agora. Ele está aí na sua consciência, no seu coração, mostrando para você. E você só tem duas opções: continuar orgulhoso e não acertar a sua vida, seja com Deus ou seja com o próximo, ou tomar a decisão nessa noite de pedir perdão ao Senhor e de perdoar quem te ofendeu ou quem te machucou, e poder assim, em paz, comer do pão e beber do cálice, e depois, ao voltar para casa, poder deitar no travesseiro à noite e dizer: em paz eu me deito, porque eu me livrei daquele conflito, eu me livrei daquele problema que pesava no meu coração e na minha mente. Eu estou em paz. E mesmo que o Senhor nos chamar
Ó Deus, nós descansaremos em paz, porque nós estaremos com o Senhor para sempre. Mas aqueles que não foram perdoados, ó Deus, quando morrerem, não descansarão em paz, mas pelo contrário, continuarão por toda a eternidade sofrendo. Ó Deus, e cada um saia daqui com a sua vida transformada, em nome de Jesus.